meus amores! Como vocês estão nessa semana? Estão preparados para mais um vídeo de calor e temperatura? Vamos para a parte 2 do nosso capítulo. Prometo que dessa vez não vai ficar extenso. Dessa vez é rapidinho, tá? A gente já compensou lá naquela primeira parte que ficou muita coisa mesmo. Mas vamos aqui, vamos acompanhar agora porque hoje a gente vai aprender o conceito de calor. Lembra que a gente viu que é diferente? Temperatura e calor nos conceitos de física são coisas diferentes. Vamos entender agora um pouquinho melhor o que é isso, o que é o calor, pessoal. Isso aqui a gente já conversou, né? Quando fala, ai meu Deus, que calor, tô com muito calor, meu Deus do céu. Essa expressão não está correta quando a gente fala de física, dos conceitos físicos. Por quê? O que significa calor, gente? Calor é uma energia térmica em trânsito. Como assim em trânsito? Em movimento. É uma energia, a gente não vê a energia. Calor a gente não vê, né? A energia, de fato, a gente não consegue ver, não consegue tocar, né? Mas é uma energia que vai ser passada de um corpo para outro, mas numa proporção. Como assim? Calor é uma energia térmica que vai passar de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. É isso que acontece, olha. Energia térmica em trânsito e que flui de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura entre eles, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o que acontece aqui, pessoal? Por isso eu coloquei esses dois exemplos da galera assim, né? Quando tá no inverno, usa aquela roupa bem quentinha. Ops, desculpa o barulho. E quando tá no verão, usa roupa assim, bem curtinhas, bem fresquinhas, né? Pra poder a gente ter que lidar com essa estação. Mas por que isso? Por que a gente usa essas roupas? Pensa aqui comigo. Quando a gente tá no inverno, inverno brabo, tá, gente? Aquele inverninho assim. Inverno brabo não, qualquer temperatura dessas aí de inverno mesmo, fica mais fresquinho. Quando tá no inverno, o que acontece? A temperatura do ambiente, né? Naquele ambiente, naquele local, naquela cidade, no bairro, na tua casa, seja lá o que for, a temperatura do ambiente é menor do que a temperatura do seu corpo, não é verdade? Porque o seu corpo, a gente, nós aqui, temos uma temperatura constante em torno de 36,5 graus Celsius, por aí, tá? Bom, se eu tô num ambiente onde eu tô, né, no local, no inverno com 15 graus Celsius, essa temperatura do ambiente é menor do que a temperatura do meu corpo. E aí, o que acontece com o calor? O meu corpo não é mais quente? A gente não acabou de falar que calor é uma energia térmica em trânsito que sai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o que vai acontecer? O meu corpo vai começar a perder calor. Por quê? Esse calor tá passando, ó, tá acontecendo, essa energia térmica tá transitando, tá se movimentando. Ela tá saindo do meu corpo que tá mais quente e tá indo pro meio, que é onde tá mais frio. Então eu começo a perder calor. Essa coisa que tá acontecendo, eu perder calor, me dá essa sensação de frio, porque o meu corpo ele vai tender a esfriar. A tendência é essa, né? Ele é como se ele fosse começar a se esfriar, porque ele tá perdendo o calor, ele vai começar a esfriar. Por isso que a gente utiliza casacos, roupas assim de mangas longas, para quê? Esses casacos, pessoal, eles vão servir como um isolante térmico. Como assim? Imagina eu aqui, é porque a gente vê, vocês veem só o meu rostinho, né? Mas imagina aqui, peraí, gente, só um instante, eu não sei parar, né, isso daqui. Eu vou precisar fazer um negócio. Ah, tá. Ai, gente, eu fui precisar olhar se tava de fato gravando. Que por um instante me deu um branco. Eu falei, gente, será que eu apertei o play pra gravar? Ai, a louca. Continuando. Mas tá gravando. Vamos lá. Então, o que vai acontecer com esse casaco? Esse casaco, vamos supor que eu tô aqui, tô num dia muito frio, muito frio não, tô num dia frio, tá? Ok, 20 graus que seja, carioca, 20 graus já acha que tá morrendo de frio, né? Mas eu sou dessas, eu sinto frio mesmo.
Aí eu vou colocar o casaco. Esse casaco, esse pano que vai ficar aqui sobre o meu corpo, ele vai servir como um isolante térmico. Como assim? Esse calor que vai estar querendo sair do meu corpo, essa energia que está querendo sair do meu corpo para ir para o meio, porque está mais frio, né? Ele vai ficar guardadinho, porque essa barreira de tecido vai meio que impedir que esse calor se dissipe para o meio, saia para o meio externo. Então, o calor, ele fica, armazenado aqui no seu corpinho. Por isso que a gente sente, fica ali gostosinho, tem aquela sensação quentinha quando tá com o casaco. Na verdade, em física, a gente não pode falar assim, ó, ai, o casaco é quentinho. O casaco não é quente. Tu não pegou ele lá de dentro de um forno. O casaco não é quente. O que acontece é que ele impede que você perca o seu calor. Que o seu calor que está saindo do seu corpo se dissipe. Ele fica armazenado por debaixo daquele tecido. E aí é por isso que você se sente aquecidinho, tá? Mas enfim, é só um exemplo do casaco. E aqui no verão, por que a gente usa roupas mais leves? Porque, pô, no verão, quando tá quente a temperatura externa tá elevada, a tendência é que a gente ganhe calor. Se eu tô ganhando calor, porque ele vai sair de um ambiente mais quente para um ambiente mais frio, né? Do corpo mais quente para um corpo mais frio, não é isso que o calor faz? Ele não vai transitar nesse sentido? Se eu tô num verão brabo, a temperatura externa tá maior do que a temperatura do meu corpo. Então a tendência é de eu ganhar calor. Caraca, imagina! Eu ganhar calor é elevar a minha temperatura. É por isso que você fica lá morrendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não dá. Você usa essas roupas mais frescas porque você não quer armazenar calor nenhum no seu corpo, sabe? Você quer, eu quero que saia porque tá uma temperatura quente. Enfim, só fiz uma brincadeira, uma relação com as nossas vestimentas nessas épocas que está relacionado ao conceito que a gente vê de calor. Energia térmica em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? É isso que acontece, beleza? Aqui, ó, eu coloquei justamente um esqueminha resumindo isso. Olha, o calor é uma energia em trânsito que vai passar de um corpo de maior temperatura em direção a um corpo de menor temperatura, tá? Até que se atinja o equilíbrio térmico. Lembra que a gente estudou equilíbrio térmico na aula anterior? E eu falei para vocês que ia fazer mais sentido quando nós falássemos de calor? Tá certo? Equilíbrio térmico, quando os dois corpos têm a mesma temperatura. Por que eles atingiram a mesma temperatura? Porque um corpo cedeu calor para o outro ganhou. Ocorreu esse trânsito, esse movimento de energia. Que tipo de energia? Energia térmica, tá bom? Aqui, ó, mais um exemplo, tá? Tenho dois bloquinhos separados, um tá com uma temperatura maior e esse com uma temperatura menor. Veja a agitação das partículas. Essas linhazinhas, gente, indicam que elas estão bem agitadas e aqui pouco agitadas, né? Isso a gente viu em temperatura. A temperatura mede isso, o grau de agitação das partículas, né? Então aqui com um corpo de maior temperatura, de menor temperatura. Quando eu vou lá e uno esses dois blocos, esses dois corpos, o que vai acontecer? Olha aqui a setinha de calor, ó. O calor armazenado aqui vai passar para esse aqui, até que ambos os blocos atinjam o equilíbrio térmico, até que todos estejam com a mesma quantidade de energia, vamos dizer assim, tá certo? Beleza? Continuando. Aí, meus amores, a gente vai começar a medir. A gente precisa medir a temperatura. Medir isso, calor. A gente não mede temperatura, que a gente usou lá as escalas de Celsius, Fahrenheit em Kelvin. A gente precisa medir o calor também. A unidade de medida do calor que a gente vai utilizar é a caloria. Olha só, uma caloria corresponde à quantidade de calor que 1 grama de água necessita para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. O livro de vocês ele ainda é mais específico. Ele fala que ele só muda esse finalzinho aqui, ó.
Uma caloria corresponde à quantidade de calor que 1 grama de água, necessita para elevar sua temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Isso daí, ó, 14,5 até 15,5 é 1 grau, né? Mas o livro de vocês está bem específicozinho, ele coloca inclusive esses valores, tá? Então, caloria é isso, essa quantidade, quanto que eu tenho que fornecer, dar ou tirar daquele corpo para que ele varie 1 grau de temperatura. Como assim? Quanto de calor que eu preciso dar para aquele corpo para ele elevar em 1 grau a sua temperatura? É assim que a gente mede o calor. Ou o contrário, quanto que eu tenho que tirar de calor daquele corpo para ele diminuir a sua temperatura em 1 grau, tá certo? De qualquer forma, isso é caloria. Então é essa nossa unidade de medida de calor. A gente utiliza caloria. Ou, como estamos falando de energia, como a gente disse que calor é energia, a gente estudou energia no capítulo anterior, trabalho, lembra que é gasto energético? Qual é a unidade de medida de energia que a gente viu, pessoal? Joules, lembra? Tá? Tem como fazer essa conversão também. A gente pode, por vezes, a gente pode utilizar calor na unidade de medida de joules, mas aí são números diferentes. 1 caloria corresponde a 4,18 joules, tá? Ai, eu vou ter que gravar isso aqui, fazer conta com isso aqui? Não! O livro de vocês, pelo menos nesse ponto, não colocou nenhuma formulinha química pra gente ter, física, pra gente ter que gravar e fazer continha. Pelo menos nessa parte, né? Mas lá no ensino médio, quando vocês chegarem no ensino médio, vai ter conta para isso daqui também, tá? Aí aqui, pessoal, uma curiosidade, vocês quando falam calorias, lembra logo de alimentos, né? Quando você pega qualquer alimento aí desses de mercado, industrializados, enfim, tem uma tabelinha dessa de informação nutricional. E aí, às vezes, você fala assim, vai no nutricionista, eu tenho que ingerir 2.000 calorias por dia. Ué, mas caloria? Ué, calor, caloria? Como assim? Quando a gente fala 2.000 calorias do alimento, a gente está falando um pouquinho errado, porque na verdade, nos alimentos, nessas tabelas nutricionais, a gente utiliza quilocaloria. Já é uma unidade diferente, né? Quilocaloria vezes 1.000. Desculpa. Então é assim que a gente utiliza nas tabelas nutricionais. E o que isso significa, gente? Quando a gente vê essa quilocaloria de um alimento, é quanto que aquele alimento, após ser digerido pelo seu corpo, né, obviamente, vai fornecer de energia para as suas células, tá? Porque a gente precisa se alimentar para ter energia, né? A energia vem dos alimentos, por isso que esse nomezinho aí, quilocaloria. Essa quilocaloria significa quanto que aquele alimento, depois de digerido pelo seu sistema digestório, vai fornecer de energia às suas células, tá? Só para poder a gente deixar claro isso daqui também. Bom, e aí a gente tem duas maneiras de medir o calor, dois tipos de calores, dois tipos de calores diferentes. Um chamado de calor específico, que é o que a gente vai estudar agora, e o outro de calor latente. Qual a diferença entre eles? Bom, pessoal, imagina um copo de água, tá? Um copo de água, digo uma panelinha de água, tá? Bom, tem uma hora que eu vou ficar fornecendo calor a essa panelinha, vou estar dando calor, vou botar ela no fogão. Eu estou dando calor, ela está ganhando calor, está ganhando calor, está ganhando calor, está ganhando calor. A sua temperatura está subindo, está subindo, está subindo. Antes aquela panelinha de água tirei ali da geladeira, vamos supor, 18 graus. Vamos supor, 18 graus Celsius que estava. Botei agora no fogo, vai começar a aumentar a sua temperatura, não é verdade? Ela está ganhando calor e está mudando a sua temperatura. Porém, ela transformou o seu estado físico. Como assim?
Ela saiu do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo? Por enquanto ali, eu botei agora a panelinha no fogo. Não. Ela está alterando a sua temperatura, conforme ela vai ganhando calor, ela está alterando a sua temperatura, tá certo? Mas não muda de estado físico. Nesse caso, a gente chama de calor específico. Esse é o calor específico. É o quanto de calor eu dou ou tiro daquele corpo para que ele consiga elevar ou variar 1 grau de temperatura sem ocorrer mudança de estado físico. Ah, e por que você está falando isso? Porque quando a gente falar no próximo slidezinho aqui, que é calor latente, o calor latente já é quando ocorre a mudança de estado físico. Já é quando, então, aquela panelinha de água começa a ferver, a borbulhar, transformar em vapor. Ali já é outro tipo de calor que a gente vai medir, que é o calor latente. Vamos uma coisa de cada vez. Então, como eu disse, calor específico, o que é isso? Quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma dada substância. Então, assim, quanto que eu tenho que fornecer de calor para aquele corpo, para ele variar 1 grau de temperatura, para ele elevar 1 grau de temperatura. Então, botei minha panelinha lá no fogo. Ela está a 18 graus Celsius. Quanto que eu tenho que dar de calor para que ela agora fique a 19 graus Celsius? Entende isso? Isso é o que a gente vai medir de calor específico. Aí a gente vai fazer lá no ensino médio, tem um cálculo para isso, tem uma fórmula para calcular quanto de calor que eu estou dando então para aquela panelinha, para aquele corpo, para ele aumentar a temperatura de 1 grau. Ok? Galera, tem que ficar claro aqui uma coisa. Óbvio que esse calor específico, essa quantidade de calor que eu estou fornecendo àquele material, àquele corpo, vai depender do tamanho daquele material, do volume daquele material, do tipo de material, entende? Se eu tenho às vezes numa panelinha só 100 ml de água, eu vou ter que dar calor, fornecer uma quantidade de calor menor se eu for comparar com uma panelinha que eu tenho 1 litro de água, entende? Tá? Então a quantidade desse material vai variar, o volume, enfim, vai variar no cálculo, quando vocês forem fazer lá no ensino médio, desse calor específico, tá? Qual é a unidade de medida que a gente utiliza em calor específico? Gente, caloria por grama grau Celsius. Ou, se a gente usar, ao invés de caloria, joule, vai ser joule por quilograma grau Celsius. Ok? Tá bom? Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha de materiais diferentes, de substâncias diferentes e o seu calor específico. Ou seja, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para esses materiais, para ele elevar 1 grau de temperatura. Olha que interessante isso daqui quando a gente vai comparar. Água é um valor de 1, né? Tomate 0,95, batata, carne, madeira, mel, ferro 0,11, chumbo 0,031. Perceberam que a água tem um calor específico alto se for comparado com todos esses outros materiais? Isso significa, gente, quanto maior o calor específico de determinada substância, maior é a quantidade, né? Mais difícil é, vamos dizer assim, né? Umas palavras os físicos vão me matar. Mas é só para vocês entenderem, mas mais difícil é de variar a temperatura daquele corpo. Então, assim, não é facilzinho de você elevar a temperatura da água quando você compara com o ferro, com a própria panela. Coloca barulho, ó. Coloca uma... deixa eu ver assim. Coloca... não tem como deixar a água sozinha, não dá, tem que ser numa panela. Mas bota a água numa panela normal, ou então numa bacia que você vai colocar no micro-ondas, sei lá, e uma barra de metal. E fornece a mesma quantidade de calor, coloca os dois na mesma chama.
Qual vai esquentar muito mais rápido, gente? O metal, né? Pode ter certeza, se você fizesse essa experiência, quando você fosse encostar na água e no metal, tu ia queimar sua mão no metal e a água ainda ia estar ali, ó, meio morninha. Demora para poder a água conseguir, né, elevar a sua temperatura, por conta desse seu calor específico alto. A água tem um valor de calor específico relativamente alto quando a gente compara com os outros. Por isso que a gente tem que dar mais calor e aí às vezes então demora mais para a gente conseguir elevar um grau de temperatura dela, da água, ok? Tá? E o que é calor sensível? Gente, eles dão o nome, calor sensível é o nome desse calor que está sendo transitado neste exemplo. Que exemplo? De uma substância, de uma mesma substância que está variando a sua temperatura sem mudar de estado físico. A quantidade de calor eu chamo de calor específico. O nomezinho do calor que está ali transitando, da energia que está transitando, eu chamo de calor sensível, tá? Mas enfim, não precisa se preocupar muito com isso daí agora não. E aí o calor latente, como eu falei para vocês, já o calor latente é a quantidade de calor que eu vou dar, vou fornecer para ele corpo para que ele altere o seu estado físico, para que ele passe então do estado, no caso da água, ali da panelinha de água, para ela passar do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, não ocorre variação de temperatura. A temperatura ali naquele momento, pessoal, não está aumentando ou está diminuindo, não. A temperatura é a mesma, tá? A temperatura não varia. O que vai estar variando é o estado físico dela. Ai, tá difícil. Calma, não tá não. Olha aqui, ó. Calor latente, quantidade de calor que o material absorve ou perde para mudar de estado físico. Então vai ser a quantidade de calor que um bloco de gelo precisa ganhar para se transformar em água líquida. Tá certo? Eu transformei o estado físico do sólido para o líquido. Ou a quantidade de calor que a água precisa perder para se transformar em um bloco de gelo. Ou seja, transformei do líquido para o sólido agora. Tá certo? Esse intervalinho, gente, esse espacinho ali de tempo em que aquele bloco de gelo deixa de ser gelo e passa para a parte líquida, ele não varia de temperatura. Ele não está variando de temperatura, a temperatura ali é a mesma, ele está no intervalo de mesma temperatura. O que está acontecendo só naquele momento é variação de estado físico. Aí, nestes casos, quando ele está alterando o seu estado físico, eu chamo esse calor, ou seja, o calor que ele está ganhando ou perdendo, né, de calor latente, ok? Então aqui, ó, aqui eu botei uma tabela sobre os números reais do calor latente da água. Vocês estudaram já sobre esses nomezinhos de mudança de estado físico da água, não já? Do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Quando volta, condensação e aqui solidificação. Esse momento aqui, em que ele está mudando de estado físico, ele está ou ganhando ou perdendo calor. Nesse caso aqui, quando ele está indo do sólido para o líquido, ele está ganhando calor. É como se o gelo esquentasse, né? Mas essa não é a verdade, porque como eu falei, que não tem mudança de temperatura neste momento de mudança de estado físico, tá? Então aqui, esse sentido aqui, o corpo está ganhando calor. Esse bloquinho de gelo ganha calor. Que tipo de calor? Calor latente. Ele ganha um calor latente para se transformar no estado líquido. Essa quantidade de calor aqui na fusão eu coloquei, olha aqui, ó, 80. 80 o quê? Calorias por grama. Essa é a unidade de medida de calor latente. Então eu preciso dar a esse corpo 80 calorias por grama para ela alterar o seu estado físico, passar do sólido para o líquido. Tá certo? E do líquido para o gasoso, que é a vaporização, olha aqui, ó, 540. Eu preciso fornecer a esse copo de água, dar a ele
540 calorias por grama para ele se transformar para um estado gasoso. E aqui, voltando, ele precisa perder. Esse vapor de água, ele vai precisar perder 540 calorias por grama para se transformar no líquido. E do líquido para o sólido, precisa perder 80 calorias por grama. Aqui, gente, é um gráficozinho que vai aparecer lá nos exercícios do livro de vocês, inclusive, que a gente vai corrigir juntos na transmissão, que é um gráfico justamente do que acontece com a água conforme ele vai ganhando calor. Isso daqui é bem interessante. Olha, esse gráfico tem como o X e o Y, a gente sempre tem que olhar isso, né? Nessas suas abscissas. Então, temperatura e aqui o calor. Aqui é a temperatura de menos 10, ou seja, eu tenho um bloco de gelo, por exemplo, tá certo? Um bloco de gelo. Eu vou fornecer calor a ele. Tá vendo que ele tá alterando a sua temperatura? Conforme vai subindo aqui, ó, a temperatura dele tá aumentando, tá saindo de menos 10 para menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, tá aumentando a temperatura. Então, que tipo de calor que ele está recebendo aqui, pessoal? Calor sensível. Será que vocês conseguem enxergar daí? Eu tô de costas pro vídeo, né? Calor sensível, porque ele está alterando a sua temperatura, beleza? Quando chega aqui, ó, a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, ou seja, momento em que ela passa do estado sólido para o estado líquido. Nesse momento, veja bem, ela continua ganhando calor, porque eu tô indo para lá, ó, essa reta é o calor. Ela tá ganhando calor, mas a temperatura dela tá variando? Não, ela continua no 0 grau, ó, 0 grau, 0 grau, 0 grau, 0 grau. Que tipo de calor é esse que ela tá recebendo? Calor latente. E aqui ainda especificou, calor latente de fusão, ok? Depois, continuou recebendo calor, só que agora ele está alterando a temperatura, veja bem, está saindo do 0 até o 100. Qual é o calor que ele está recebendo? Calor sensível, porque está alterando a sua temperatura. E aqui, depois, ficou retinho, ganhou calor, mas não mudou nada de temperatura, a temperatura continua a mesma. Que tipo de calor é? Calor latente. Beleza, gente? É assim que a gente identifica nesses gráficos em que momento está acontecendo o calor, ele está recebendo calor específico e em que momento ele está recebendo calor latente, ok? É isso, viu? Não foi tão grande assim, vai, fala sério, não foi tanto. Meus amores, a gente fica por aqui, fechamos esse capítulo 11. Lá na nossa transmissão ao vivo a gente vai corrigir os exercícios, tá certo? Que restaram lá do livro. Fecha todos os exercícios do livro para depois a gente entrar numa outra matéria, num outro capítulo. Caraca, chegamos no 4º bimestre, cara, eu nem acredito nisso. O ano já acabou e a gente nem se deu conta. Bom, enfim, fico por aqui, qualquer coisa fala comigo lá no nosso Classroom, beleza? Que o que eu puder estarei lá ajudando vocês. Um beijo para todas, boa semana. Tchau, tchau.